Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool. Bro, how you not scared of this, man? Couldn't see no brother around here. Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here. Yo. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, aqui onde eu falo sobre filmes, analiso e critico, dou a minha nota e no final de tudo a minha opinião também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer interagir também, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário. Me siga também nas outras redes sociais, que isso é bastante importante. E, sem mais delongas, pega essa pipoca, sua água com açúcar e vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um dos melhores filmes de terror, na minha opinião, que é o Get Out, ou então Corra ou Fuja, que é um filme de 2017 de terror psicológico que traz uma mensagem muito subliminar, mas também bastante importante e bem específica, dirigido então por Jordan Peele, que é um diretor muito bom de filmes de terror. Pelo menos vários dos filmes de terror que eu amo muito foram dirigidos por ele. E uma dica que eu queria deixar já sobre esse diretor é que ele tem um canal no YouTube juntamente com um amigo, que se não me engano é o Gab e Peele, que eles fazem paródias e comédias de várias coisas que acontecem nos Estados Unidos, desde filmes ou não. E é uma versão dele que eu não estava à espera e eu amei descobrir isso. Na verdade, que descobri foi o meu marido. E ele tinha me mandado e eu não tinha associado os dois até eu fazer o roteiro para esse vídeo. Então, eu recomendo muito também essa outra versão dele, porque é bastante engraçada. Seguindo ainda o fio desse filme, esse filme fala sobre Chris, um jovem negro fotógrafo estadunidense que decide então que vai conhecer os pais da sua namorada branca em uma casa afastada da cidade. E lá ele começa a ver várias coisas estranhas que acontecem na relação entre as pessoas brancas e as pessoas negras, mas não de uma forma só escravocrata. Se a palavra está certa, não sei. Mas sim, em todo tipo de interação, desde a forma como as pessoas negras interagem até a forma como as pessoas brancas lidam com isso. E nisso ele vai ter que lidar com uma das coisas que ele não estava à espera nessa situação, apesar de ele já ter sofrido aviso de várias pessoas ao seu redor. Esse filme, eu sei que ele é antigo, eu sei que ele é muito famoso e que muita gente já deve ter falado sobre ele, mas eu preciso vos dizer que esse filme para mim ele é fantástico. Nesse filme eu encontro elementos que eu amo muito, como elementos raciais, que é uma coisa que eu amo ver em filmes dos Estados Unidos, porque eles lá têm várias questões de segregação racial, entre outras questões que eu não vou adentrar agora. Então eu gosto muito de ver isso de forma bem, não direta, não em forma de militância assim direta, mas em forma artística. Jordan Peele trouxe então uma versão bem criativa, porque ele faz uma direção de câmera muito boa, um roteiro muito bom. Ele trouxe personagens bem boas, porque ele mergulha muito entre a comédia, porque tem atores muito engraçados nesse filme, mas ele também não perde a pegada e a direção do foco do filme, que é o terror psicológico. Ele traz elementos muito bons daquilo que se espera, daquilo que se compreende, e certas referências para pessoas que viveram certas experiências ou pessoas que viveram certas coisas consigam pegar. Esse filme também consegue trazer várias pegadas e referências de filmes muito antigos, principalmente em questões de terror psicológico. A ideia de ter um homem que vai ter a sua mente substituída, isso é uma teoria bastante antiga, de experiências lá dos Estados Unidos, que eu acho muito fantástico ele ter trazido isso de uma forma moderna e bem construída, vamos assim dizer. Sem contar que esse filme também começou a levantar muitas teorias da conspiração ao redor do mundo, principalmente, obviamente, na fonte daqueles Estados Unidos, e até surgiu um caso criminal posterior a esse filme sobre que isso deveria ter acontecido provavelmente com uma rapariga. Eu vou deixar aqui na tela o print da notícia que isso aconteceu e
algumas teorias da conspiração, mas que basicamente foi isso. Ela desapareceu por 5 anos e nisso as pessoas começaram a pensar que ela fosse então feito o efeito Corra, né, do filme, que foi teve somente uma lavagem cerebral, ou que ela foi substituída então por uma mente de uma pessoa branca. Acho isso fantástico, sinceramente. E como vocês podem ver, esse filme ele traz vários elementos interessantes. E para esse filme eu dou uma nota de 8, porque para mim é um dos melhores filmes de terror. Ele super dobrou Us nessa saga de filmes de terror do Jordan Peele, porque Us para mim é tudo. Já temos o vídeo aqui no canal. E se você já assistiu esse filme, deixa aqui nos comentários mais da sua opinião. Se você não assistiu, corra literalmente para assistir, que vale muito, muito a pena. E sem contar que, por favor, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário aqui no canal, que isso ajuda muito, muito, muito. E se você quer partes com mais spoilers, nós vamos então para a segunda parte. So you guys coming up from the city? Yeah, we're just heading up for the weekend. Can I see your license, please? He wasn't driving. I didn't ask who was driving. I asked to see his ID. Call me Dean and you're hungry, my man. So how long has this been going on, this thing? We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Com a presença fantástica de Daniel Kaluuya, que já fez vários filmes, e Alison Williams, que eu nunca vi quase nenhum filme dela, esse filme conta a história de Chris. E logo de início nós conhecemos esse relacionamento dos dois, do Chris e da sua namorada, a Rose, que é uma relação interracial, vamos assim dizer, né? E ela convida ele, já estão há muito tempo juntos, e ela quer que ele conheça os pais dela. Só que eles vivem um pouco afastados porque eles têm uma espécie de fazenda e eles não gostam muito do ambiente da cidade. Só que quando o Chris vai contar isso aos seus amigos, principalmente o seu amigo policial, ele fica assim meio duvidoso e ele diz: não faz isso, não tens por que ir, isso é muito estranho, eles são brancos, né? Existe um pensamento geral bem explícito nesse filme. E o Chris ainda assim decide que vai correr tudo bem, essa paranoia de pessoas preconceituosas e tudo mais. E ele vai então embarcar nessa viagem. E os seus primeiros dias, ele já começa a notar as coisas bem esquisitas, bem estranhas. Principalmente de uma das empregadas da casa, que ela tem todo um comportamento muito robótico, tem umas atitudes muito esquisitas em relação àquilo que seria normal. Posteriormente, depois aparece então um carpinteiro que é muito bem recebido pelas pessoas brancas, e ele acha isso muito, muito estranho, já que ele é um simples funcionário, que ele também é muito estranho de se falar, ele fala de uma forma estranha, ele comporta-se de uma forma estranha. Ele tenta usar, no caso do Chris, algum tipo de calão e tal, que pessoas negras entendem, mas esse funcionário não entende, então ele acha isso muito, muito estranho. E ele então tenta tirar uma fotografia, só que o flash está ligado, então as coisas começam a ficar assim, cada vez mais esquisitas nessa visita aos sogros, até que ele então conversa com a sua sogra, que é psicoterapeuta, sobre alguns pesadelos e algumas insônias que ele tem, para poder ajudar. E ela supostamente ajudaria com a hipnose. Só que a ideia dela é usar o Chris. Só que o Chris consegue então fugir dessa situação, até que ele descobre então que isso é basicamente um dos métodos que a namorada e a família usam. Eles basicamente usam os filhos, no caso os pais, que são nesse momento os sogros do Chris, para ir engatar, entre aspas, pessoas negras na cidade, para eles começarem um relacionamento e tudo mais, trazer a fazenda e eles substituírem então o corpo ou a mente dessa pessoa pela mente de outra pessoa. É como se eu existisse no meu corpo, só que sob o controle de outra pessoa, isso mentalmente falando no contexto do filme. Então a pessoa existe dentro do corpo, só que existe assim numa porção infinitamente minúscula em relação do normal. E quando o Chris descobre isso, ele tenta fugir, ele tenta
avisar sobre a polícia que vai atrás dele para lhe ajudar. E ele quase morre, ele é obrigado a literalmente matar os sogros e a namorada também. E ele acaba por ter a ajuda também para fugir daquela situação. E o filme basicamente deixa-nos com essa mensagem. Corra. Eu lembro que uma das teorias da conspiração que criaram depois desse filme sair foi sobre o Kanye West e Kim Kardashian. Meu Deus, que coisa feia de se fazer. E eu acho esse filme fantástico. Não só por causa do enredo, que é maravilhoso desse filme, mas também por toda essa infinita atmosfera que é criada dentro do filme. Não sei se dá para perceber, porque é criado todo um universo de teorias da conspiração, de ideias, que popularizou e deixou esse filme literalmente como se fosse um pequeno mito, uma pequena coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, corra. Mas corra para deixar seu like, o seu comentário e se inscrever aqui no canal, que isso ajuda muito. Deixe também nos comentários o que você acha sobre esse filme, de teorias da conspiração que você ouviu, até opiniões sobre a parte técnica ou o enredo do filme, que eu estou muito disposta a ouvir. Me siga também nas outras redes sociais, que por lá eu falo sobre muitas outras coisas, além do que eu falo aqui no canal. E